Obrigada, Senhor. Aleluia, aleluia. Queremos te render graças, Pai, por esta noite. Obrigada porque a sua palavra sempre funciona. É um privilégio servir a você, Senhor. É um privilégio, é uma honra conhecer o seu nome. Obrigada pela sua palavra, Senhor. Pela palavra que restaura, que edifica, que organiza. Nós reconhecemos a sua presença esta noite neste lugar. Sabemos da nossa dependência de você. Porque nós não temos nada se do céu não nos for dado. E assim como o nosso Salvador falou de que as palavras que eu falo não são minhas, são do meu Pai. E as obras que eu faço, eu vi meu Pai fazer. Obrigada, Espírito de Deus. Que lugar bom de estar. Obrigada. Nós declaramos que essa noite será uma noite de ajustes, de conselho, de orientação. A sua sabedoria, Espírito Santo, alcançará o nosso coração, renovará a nossa forma de pensar. Obrigada, Espírito de Deus, porque você nunca desistiu de nós, você nunca nos deixou. Obrigada, obrigada. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode sentar. Fabricinho já está querendo correr daqui. Calma, Fabricinho. Eu me chamo Kivânia. Fabrício. Quantos anos de casado, Fabricinho? 31. Agora, dia 21 de abril, a gente vai estar fazendo 31 anos de casado, amém, querido? Pessoal do louvor, muito obrigada, muito obrigada. Aleluia. Então, que ajuntamento maravilhoso. Sabe, amados, enquanto a gente estava ali louvando, engrandecendo o nome do Senhor, declarando palavras de salvação para a nossa casa, para a nossa família, por meio da música. Eu estava pensando ali, que privilégio nós podermos fazer parte de um ambiente, de um lugar como esse, onde a gente é cuidado por Deus, onde a gente é auxiliado pelo Espírito Santo. Sabe, queridos, existem outros lugares que podem cuidar de nós, podem promover restauração de saúde, nos tirar de um quadro de enfermidade. Mas não existe nenhum lugar na terra que faça isso de uma forma tão amorosa, tão cuidadosa, como a igreja do Senhor. Eu louvo a Deus pelos profissionais de saúde, louvo a Deus pelos hospitais que existem, louvo a Deus pelos consultórios, pelas clínicas que muitas vezes nos recebem, né, com alguma dificuldade no físico, no mental. Graças a Deus por todos eles que estudaram, que se esmeraram, né, para nos socorrer em tempos de aflição. Mas, amados, a gente entra nesses ambientes, muitas vezes a gente não é assistenciado, a gente é negligenciado. Às vezes as pessoas que estão ali passam uma medicação, nem sabe direito às vezes o que está passando, mas para se livrar logo, porque já está tão cansado da rotina, do dia a dia. Mas você está num ambiente de cura. E sabe, amados, o remédio que é ministrado aqui não vai te trazer nenhum efeito colateral. O médico que está aqui para cuidar de você, da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, ele nunca vai ser desumano com você. Ele ama, cuida, supre, protege. Essa é a pessoa de Jesus Cristo. E ninguém entende
de assunto família melhor do que ele. Então, eu gostaria e peço permissão a você, para essa noite você abrir o seu coração. Ah, Kivane, eu já estou aqui há tanto tempo, eu já frequento a igreja, nasci num berço evangélico, estou acostumada com essa vida. Mas sabe, amados, sempre pode existir uma oportunidade em que algo extraordinário pode acontecer, porque esse é o nosso Deus. A gente não pode mandar em Deus. A gente cria expectativa, porque Ele quer, pode e faz. Então, eu lembro na época da infância, meu pai e minha mãe, eles eram bem fiéis a um time aqui em Campina Grande. E de vez em quando, lá no Amigão, tinha sorteio, não, bingo. Tinha bingo. E a gente, tudo pequenininha, somos 3 irmãs. E eu lembro que Painho comprava as cartelas para a gente tudinho. Painho comprava para as 3 filhas, tudo criança. E tinha a dele e tinha a de manhã. E a gente ia tudo lá para o Amigão. Lotado de gente. Às vezes só tinha um prêmio. Eu estou com 50 anos hoje. Isso era coisa quando eu tinha assim 8 anos. É coisa de 40 anos para lá. 30 e tantos anos para lá. E eu lembro que a gente ia, né? A gente como criança, a gente ia para brincar, para rir, para se divertir. Mas meu pai e minha mãe, eles tinham consciência de que eles poderiam ser exatamente o ganhador daquele prêmio. E às vezes era um carro. E sabe, amados, eu lembro que quando a gente sentava na arquibancada, né? E o homem lá chamando os números. Eu lembro que a gente, como criança, a gente se distraía daquilo ali. Aquilo para a gente ali não tinha noção do que era aquilo ali. E eu lembro que Painho fazia assim, preste atenção no número. E às vezes ele marcava no nosso lugar. E aquele estádio estava lotado de pessoas para um prêmio. Todo mundo crendo que ia ser o ganhador. E não perdia, não deixava de prestar atenção em cada bola que era chamada. E quando saía a pessoa que ganhava, todo mundo se entristecia. Porque não tinha outra chance. E sabe, amados, isso o Senhor estava me mostrando que quantas vezes a gente vem tão disperso para a igreja. Sem nenhuma expectativa, a gente vai para que o pastor veja que a gente está lá. Porque eu tenho que levar aquela pessoa da minha família que ela só vai se eu for. A gente vem tão desconectado das coisas espirituais e a gente está tão conectado com as coisas naturais lá de fora, do dia a dia. E diferente daquilo que acontecia lá no estádio do Amigão, não existe um prêmio, um escolhido. Só um vai ganhar. O nosso Deus é um Deus que derrama. Sem medida. Então essa noite Ele tem conselho. Ele quer cuidar de você. Essa noite. Desde que eu cheguei, essa é a percepção que eu tenho no meu coração. Que Deus quer cuidar de você. Não como Deus, mas como um pai. O pai que talvez você não teve. Há uma frase, e essa é a nossa logomarca do SCC. O pastor Tadeu Borba, ele diz, família forte, igreja forte. É verdade. Mas você já parou para pensar que, como é que uma família pode ser forte? Já que para a igreja ser forte, a família precisa ser forte, então como é que a gente faz uma família forte? Você já tem escutado essa frase? Família forte, igreja forte? Ok, mas e como é que uma família é forte? Uma família não pode ser forte se os indivíduos forem fracos. Não existe um casamento forte porque um é forte e o outro não está nem aí. Não existe uma família, pais e filhos, forte
se existe uma negligência, uma falta de investimento na família. Então, para que a sua família seja forte, você precisa ser forte. E você ser forte não pode depender do outro. Tem que ser uma decisão sua. Sabe, queridos, eu peço permissão para falar. A minha formação, eu sou psicóloga. E eu cuido de famílias todos os dias. Há anos. O dia inteiro. Às vezes até no final de semana. E eu escuto todos os dias. Casamentos que estão prestes a serem destruídos. Pessoas que estão desistindo de viver no nosso meio. Eu não estou falando do mundo, eu estou falando da igreja. E existe algo que eu quero conversar com você hoje aqui, que é uma das coisas mais comuns de acontecer e que traz um desgaste tão grande na família. E é uma coisa tão simples. E que eu sei que você já escutou isso inúmeras vezes, você já deve ter lido sobre isso. Talvez você seja da área e você estude, e você tenha formação, especialização sobre isso. Mas, amados, uma das coisas que o inimigo, ele mais consegue ter acesso para destruir casamentos e famílias, para destruir indivíduos, é a questão da comunicação. Todos os dias eu escuto pessoas dizendo: eu vou me divorciar, porque eu não aguento mais a grosseria. Eu não aguento mais o ciúme. Eu não aguento mais palavras que desrespeitam, humilhação. E isso, mas eu não estou falando só de homem para mulher, não. É de mulher para homem também. Existem homens que são acompanhados dentro do acompanhamento psicológico que está destruído emocionalmente, mas que está dentro da igreja. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque, amados, pense num assunto que nunca a gente sabe o bastante. Uma frase veio ao meu coração na hora que eu estava meditando sobre isso. E eu vou falar para você qual é a frase, a pergunta. Quem é o seu referencial de como eu me comunico com os meus? Quem é a pessoa que você olha assim e você diz: essa pessoa aqui é o meu referencial de como eu devo tratar os meus dentro de casa? O meu cônjuge, minha sogra, meu sogro, a minha nora, meu genro, meus filhos. Quem é o seu referencial? Com quem você aprendeu a se comunicar? Porque todos nós somos adultos aqui. Temos alguns jovens, alguns adolescentes. Mas todos nós aqui já nos comunicamos, não é verdade? E quem ensinou você a se comunicar? Quem instruiu você como você deve tratar as pessoas dentro de casa? Ah, Kivane, eu não tive isso. Eu cresci dentro de um lar, minha família, e assim, meu pai e minha mãe, aprendi com meu pai e minha mãe. Qual é o resultado que eles tiveram a longo prazo nessa forma de se comunicar? É o resultado que você tem na sua vida? Porque é inevitável a gente aprender as coisas dentro de casa. Mas sabe, amados, quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo oportunidades de mudar algumas coisas que a gente aprendeu e que a gente não quer que se repita dentro da nossa própria casa agora. Eu venho de um lar em que meus pais, eles foram casados por 52 anos. Meu pai faleceu há 5 anos atrás. E meu pai era aquele homem doce, doce, doce. Eu nunca vi meu pai falar alto. Nunca vi meu pai chamar um palavrão. Eu nunca vi meu pai desrespeitar ninguém. E eles foram casados por 52 anos, só a morte que separou. Eu nunca vi meus pais brigarem.
Mas do outro lado, a minha mãe era a estressada da casa, que não media palavras. E infelizmente o jeitinho do meu pai, ele se omitiu de muitas vezes corrigir minha mãe, de chegar para minha mãe e dizer, olha, não está certo. Ele como cabeça, como homem, não conhecia a palavra. Quando ele se converteu, ele foi o primeiro da casa, a gente já estava tudo casada. Mas meu pai, ele não enfrentava a minha mãe de dizer assim, não desrespeite as meninas, não fale desse jeito com elas, não é assim que se bate para corrigir. Não, ele era tão bom, tão bom, tão bom, que ele se omitiu. E sabe, amados, esse foi o tipo de diálogo que eu tive dentro de casa. Uma pessoa estourada, descontando em todo mundo. E as palavras que eu escutava era, você é uma desgraçada. Você nunca vai prestar para nada. Você nunca vai dar certo, você é a vergonha da família. Essas eram as palavras que eu escutava diariamente da minha mãe. E meu pai presenciava isso e calado. Então eu aprendi os extremos. Uma pessoa que não conversa, que não senta, que não orienta, que não aconselha, e aquela outra que sai rasgando tudo sem respeitar, que diz o que quer na hora que quer, sem freio, sem limite, sem respeito. E sabe, amados, o resultado disso foi bem problemático. Porque as minhas irmãs mais quietinhas, né, ficavam lá na delas, mas eu, que a gente chama de pinga-fogo, eu ia para cima. Então, eu comecei a resolver tudo debaixo de briga, meu amigo. De peia. Fabricinho está aqui. A gente começou a namorar quando a gente tinha 15 anos de idade. Tá aqui. Quantas vezes ele teve que se segurar para não bater em mim, porque eu estava em cima batendo. E ele tinha que se segurar para não me agredir. Mas está aqui ele para dizer quantas palavras de maldição eu dizia contra ele. Por quê, queridos? Porque na hora que começou a convivência, estar debaixo de um mesmo teto, esse negócio de, olha, eu me converti, eu não preciso fazer mais nada, porque agora eu estou na igreja, isso é um engano, mas a gente tem uma caminhada longa para fazer, para mudar a forma de pensar, de agir, de falar, e isso é a vida inteira. Você tem que botar um guarda na sua boca todos os dias, porque a gente tem uma resposta automática que a gente não precisa nem refletir para falar, ela vem. E se eu não estou atenta a isso, eu vou exatamente perpetuar tudo aquilo que eu vivenciei dentro da minha casa. Quantas pessoas que eu escuto que vão, olha, eu recebi tanto não, a minha educação foi tão rígida que, olha, eu não digo não para os meus filhos. Isso é a solução? É você sair de um extremo para o outro? Mas sabe, amados, a gente precisa entender que se tem uma estrutura que o diabo tem sede de destruir, é a minha família e a sua família. E a gente não pode ser cooperador dele. E olha só, então quem é o referencial para você na forma de você lidar? Eu quero que você abra a palavra aí em Provérbios, no capítulo 29. Eu estou bem calminha hoje, não é, Fabricinho? Nem parece, né? Oh, glória a Deus pelo tipo da unção, meu Deus. Provérbios 29. Olha no verso 11. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Olha, diz assim, um tolo, diga comigo, um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre. Está vendo que o sábio não deixa de se irar? O sábio também se ira.
Mas ele é sábio porque ele faz algo com aquela ira. Mas o tolo... Ah, meu amigo, olha, comigo é assim mesmo. Meu temperamento é esse. Eu sei, amada, a gente nasce com ele, é biológico. Não escolhe, não. Temperamento é biológico, a gente não escolhe. Mas você vir me dizer que aquilo que eu nasci é mais forte do que o que a palavra pode fazer na minha vida? Então, de uma pessoa agressiva que batia, na época que a gente ia para o espaço, eu ia lá, tivesse uma confusão lá no meio, eu não sabia nem quem era, porque era, eu ia lá para o meio, dar murro, chute, pontapé. Sabe por quê, amados? Revoltada. Revoltada. Porque as palavras que eu escutei tiraram de mim sonhos, vontade de viver. 3 tentativas de suicídio entre os 16 e 19 anos. Aí você vem dizer para mim que a palavra não tem poder para mudar temperamento. Amados, eu vou lhe dizer uma coisa. Inventa outra. Arruma outra desculpa. Agora também dizer que é do dia para a noite, também não é não. Amados, Fabricinho sabe. Quem convive comigo é ele. Tem hora que ele olha assim, minha filha, eu vou sair, porque... De vez quando ele galega, antigamente eu tinha o cabelo louro, aí ele me chamava de galega, até hoje ele chama de galega. Galega, presta atenção. O que meu pai não fazia, ele faz. E ele veio de um lar desestruturado. Só a mãe lá, lutando com todas as forças. Eu quero dizer para você que assim, a gente não consegue deixar de sentir. Amados, enquanto a gente tiver alma, a gente vai sentir. Ser forte, ser sábio, ser prudente. Não é não sentir tristeza. Não é não sentir raiva. Não é não sentir inveja. Porque isso vem. E dependendo de quantas coisas você ouviu, de como você se estruturou, se você foi alvo de muita comparação, seu irmão é assim, você é assim. Fulano, filho de fulano é o melhor filho, você é essa praga. Aí, meu amigo, é que você vai ser tentado a ter inveja mesmo, porque você estava lá desde cedo, ó, sendo estimulado. Olha para a vida do outro, olha para a vida do outro, o outro é melhor que tu. Todos nós, a gente vem de famílias que não são perfeitas. Até mesmo aquelas famílias que vêm de um berço evangélico, amado. Ninguém é autossuficiente. Todos nós estamos procurando. Estamos ali, Senhor, me ajuda. Conhecendo a palavra, fazendo rema, me envolvendo com pessoas que são mais maduras do que eu, buscando aconselhamento pastoral, me associando com homens e mulheres de Deus que valorizam os princípios cristãos. Todos nós. Mas existe uma resposta automática, aquela que já foi construída desde muitas décadas atrás. E você precisa estar atento a isso, para que você não seja refém dessa resposta automática. Você não seja refém do seu temperamento. Eu acho interessante que, por exemplo, se está havendo uma discussão dentro de casa, conflito, uma briga, cada um altera mais a voz do que o outro. Está lá gritaria, e vocês, Se pastor Norberto ligar para o celular de um dos dois, faz assim. Oi, pastor, a paz, o senhor está precisando de alguma coisa? Aí você vem dizer a mim que você não sabe controlar suas emoções? Mas se o pastor ligar, você coloca ela no lugar na hora. E por que você não consegue fazer isso com seu cônjuge? Por que você não consegue fazer isso com seus filhos? Desligar. Eu não posso me alterar. Eu não posso deixar a minha ira se expandir. Isso seria tolice da minha parte. E aí, olha só. O que prejudica uma comunicação eficaz? E eu estou falando isso aqui, amados, baseado nos atendimentos que eu faço. O que prejudica? O que pode interferir de forma negativa na comunicação dentro de casa?
Diga comigo, ofensas. Amados, ninguém gosta de ser ofendido. Mesmo que esteja errado, mas ninguém gosta de ser ofendido. Até quem errou de fato, está lá no tribunal com um advogado para defender ele, para ver se tira ele de lá. Ninguém gosta de ser ofendido. Grosseria, fala comigo, grosseria. Gente grossa. Que não, é tanta, uma coisa tão forte, tão ruim de se ouvir. Grosso na forma de falar. Uma resposta, pá. Grosseria prejudica uma comunicação. Acusações. E pasme você e eu, igreja. Muitas vezes quem está acusando está usando a palavra para fazer isso. Mas a palavra de Deus diz que você tem que ser assim, assim, assim. Mas a palavra de Deus, com grosseria, acusando. E acha que está sendo eficaz na comunicação. Amados, quantas vezes o Pai, o Filho e o Espírito falou dessa forma com você? Ou você aprendeu isso com outra pessoa? Que é assim que se resolve as coisas. Intimidando as pessoas. Colocando medo nas pessoas. Por 23 anos da minha vida, eu nunca escutei um eu te amo. Nunca. Nunca. Nem de pai, nem de mãe, nem de Fabricinho, nem de vô, nem de vó, nem de amigo, ninguém. 23 anos. Até que um dia, essa palavra chegou para mim. E pela primeira vez, eu escutei. Eu te amo. E eu tenho um propósito para você. Fez assim na minha cabeça. Como assim? Como assim? Você me ama, eu presto para alguma coisa? Eu vou servir para alguma coisa, você tem um propósito para mim? Para mim que sou a vergonha da família, a desgraça? E sabe, amados, você tem noção do apego, do respeito, do amor que eu tenho à pessoa de Jesus Cristo? Porque foi Ele que me ensinou, pelo amor, que nós podemos ser curados no espírito, alma e corpo por causa desse amor. Eu não preciso repetir com os meus o que eu sofri lá atrás. O mundo diz assim: você só pode dar o que você tem. É verdade. E de fato, até os 23 anos, eu só dei o que eu tinha. Mas dos 23 anos em diante, quando essa palavra chegou, ela me deu o que meus pais não me deram. E eu aprendi que eu tenho muito mais para oferecer do que eu tive no meu passado. Amado, sabe que Deus não vai apagar da tua memória o teu passado? Ele apagou os teus pecados se você já foi lavado pelo sangue de Jesus. Você é nova criatura. Mas se eu disser aqui para você, você lembra de como era a sua infância? Você vai lembrar de coisas boas e coisas ruins. Deus ele não tem como apagar a sua história de vida, mas Ele tem como apagar as consequências dela. Eu estou falando aqui da minha história de vida. Deus não apagou, está aqui bem direitinho. Mas as consequências dessa história, o amor cura. O amor cura. Você pode abrir, por favor, lá no livro de Jeremias. Você está me ajudando tanto, irmão. Muito obrigada. Continue aí. Jeremias, no capítulo 1. Às vezes eu escuto mesmo pessoas falando que, Vânia, eu não sei se eu tivesse nascido se eu fosse filho do pastor tal. Se eu fosse da família daquele ministro.
Ah, se eu tivesse tido a oportunidade, Kivânia, como Timóteo da Bíblia teve, né? Lembra-te da fé da tua mãe, da tua avó. E essa é a fé que está em ti. Não, Kivânia, eu não tive o privilégio que Timóteo teve. Se eu for lembrar da minha família, dos meus pais, dos meus avós, eu não vou lembrar de fé. Eu vou lembrar de outras coisas que vão me entristecer muito mais do que me alegrar. E sabe, amados, eu escuto muito isso. Eu estou presa a isso, eu não sei me comunicar, eu não sei oferecer o que eu não aprendi, o que eu não tenho. Mas olha o que está escrito em Jeremias no capítulo 1. Eu quero que você veja a partir do verso 4. Olha só. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E sabe, amados, quando eu comecei a meditar nesse versículo, eu disse: espera aí. Deus me escolheu antes da minha história existir. O que isso quer dizer? Que Ele não vai escolher A, B ou C se vem de uma estrutura familiar boa, funcional, saudável. É antes que Ele escolhe. O que isso me traz, Kivânia? Que o que você tem para viver na terra não depende do que o seu pai e sua mãe ofereceu ou deixou de oferecer a você. Amados, eu estou lidando com sua alma essa noite. Porque nós temos a palavra. Se tem uma coisa que a igreja Verbo da Vida, que o ministério Verbo da Vida, amados, preza, é pelo ensino da palavra. Nós sabemos a palavra. Mas eu estou falando com sua alma hoje, porque é a sua alma que está colocando o seu casamento em risco. Se eu sentasse com você aqui, você ia dizer um monte de versículo sobre família, sobre relacionamento. Você ia saber muito mais do que eu tenho certeza disso. Mas eu estou falando com a sua alma essa noite, porque você pode paralisar os planos e os propósitos de Deus por causa de uma alma não renovada, não estruturada pela palavra. E deixa eu dizer uma coisa para você, amados. Uma das partes que compõe a nossa alma, além de pensamento, emoção, personalidade, temperamento, além de memória, é vontade. Eu e você, nós temos vontades. E se a gente não aprender a lidar com as nossas vontades, amado, ela vai passar à frente de tudo e de todos. E o plano de Deus vai ficar para trás. Olha para a pessoa que está do seu lado. Vê se ela está feliz porque está aqui hoje. Pergunta para ela: você está feliz de estar aqui hoje? Eu digo a você, é melhor do que estar diante de um juiz assinando o papel de divórcio. Às vezes, eu luto mais pelos casamentos dos meus pacientes do que eles mesmos. Eu não sei quantos que já vieram à beira, só falta marcar. E quando eu terminava ali, eu dizia: vai não. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar com pessoas no meio do sofrimento. Porque no sofrimento elas são muito vulneráveis. E graças a Deus porque eu posso estar lá. Eu não posso ministrar a palavra na consulta, por causa da ética profissional. Mas depois da consulta, o diabo escuta. Quantas pessoas, quantos adolescentes tentando suicídio, amados? Dentro da igreja. Quantos jovens, quantos homens, quantas mulheres se envolvendo com pornografia dentro da igreja. Porque não sabe administrar vontade, não sabe administrar, sabe o quê? Frustração.
O que eu tenho mais trabalhado com crente hoje, amados, é tolerar a frustração. Porque eles acham que porque a gente está reinando em Cristo, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, porque nada nos falta, eles acham que não vão passar por problema, mas aí não sabem administrar a frustração quando os problemas chegam. Aí acha que está frustrado. Não, eu não estou aguentando, porque minha mulher não é assim, porque meu marido não é assim, porque a vida financeira da gente não é assim. A palavra disse que ia ser assim, ainda não é, não vai. Aí vai para pornografia, aí vai usar isso, vai usar aquilo, amados. Porque não sabe administrar, tolerar o desconforto. A alma prejudicando. Mas quando está aqui na igreja, está levantando mãos. Está correndo. E dentro de casa... está lá no escondido, conversando no WhatsApp. Ocultando conversas. E achando bom, porque está sendo desejado, admirado, elogiado. Que é isso, igreja? Mas se hoje eu tiver 2 pacientes que não é crente, é muito. E deixa eu dizer uma coisa, mas graças a Deus que Deus está levantando homens e mulheres para fazer psicologia. Porque tu imagina isso, o aconselhamento, a orientação do mundo. Qual a orientação que o mundo vai dar? Não, rapaz, não tem nada não. É um escapezinho, né? Pornografia é bom. Para dar uma amenizada. É? Amados, leve a sério a sua salvação. E ela é individual. Dê descanso ao seu cônjuge, pelo amor de Deus. Assuma a responsabilidade da sua salvação. Outras coisas que eu escuto. Indiferença. Enquanto tem uns que explodem, tem outros que punem com silêncio, mata na unha. E sabe que machuca. Mas às vezes a gente tem que se retirar mesmo, para a alma, a emoção dar aquela... Mas você usar o silêncio para maltratar o outro desesperado, desesperado. Me ajuda, me escuta, fala comigo. E a pessoa fecha a porta, sai. Quando chega, cara fechada. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer, não deve ser assim. Relacionamentos saudáveis não acontecem por acaso, eles são construídos intencionalmente. E deixa eu dizer uma coisa para você, amados. Tem tanta coisa que você pesquisa lá no Google, ou outras plataformas, enfim. Por que você não pesquisa sobre como administrar suas emoções, hein? Por que o outro tem que engolir você? Eu já falei isso em outras igrejas que eu passei. A deixa é... Não, olha, você tem que perdoar. E se ministra muito sobre liberar perdão. Não, irmão, você precisa perdoar. Se você não perdoar, você não vai para o céu. Se você não perdoar, você vai ser uma pessoa amargurada. Você vai desenvolver enfermidade. Se você não perdoar. E cai-se em cima de quem foi machucado. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. E a mim, está ouvindo que Vânia também? Por que eu e você, a gente não aprende a não machucar as pessoas, para elas não terem que estar se esforçando para perdoar? Porque só quem é machucado é quem tem que se esforçar, igreja. Porque você é o pai e você é o cabeça? Porque você é mãe e todo mundo tem que honrar você e você maltratando? Porque você é o marido e ela tem que ser submissa? Ela tem que perdoar? Sabe o que é isso, igreja? Alma. Sempre quer ter razão. Enquanto o espírito, recriado em Cristo, ele teme.
ele tem temor. A alma, ela se vangloria. Ela é a dona do pedaço. Aí quando a gente vê os números, divórcio. Eita, preso, Maria da Penha, espancando, abusando, violentando. Meu Deus, fulano da igreja, fazendo isso. Amado, isso não aconteceu do dia para a noite, não. Não é assim, não. Vai abrindo-se espaço. Isso tem... Não. Tem nada de mais, não. Tem nada de mais, não. Eu digo que tem nada de mais, não, o nome de um cão. Só pode. Porque nesse negócio de tem nada de mais, não, tem nada de mais, não. Aleluia. A maioria dos conflitos familiares não acontece por falta de amor, mas por falta de habilidades para lidar com o outro. E principalmente consigo mesmo. Kivane, eu já entendi. O que dificulta a comunicação é ofensa, grosseria, acusação, interrupção. Né? Acaba não pode nem falar, o outro está cortando. Não deixa a pessoa falar em nome de Jesus Cristo. Então, o que é necessário para que uma comunicação seja eficaz? Compreensão, amados. Respeito, tenha respeito pelo outro. O fato de ser alguém que é familiar seu, que tem seu nome, ou que carrega o seu sangue, isso não nos dá direito de desrespeitar o ser humano. Aleluia. Casamento não é sobre ganhar a discussão, é sobre preservar o vínculo. Quem está errado é você. Mas você, e naquele dia foi você, mas foi você. Oxi. Mas tem que ter alguém que está errado e tem que ter um certo. É tribunal, é. Tem que ter um réu e uma vítima. Tem que ter. A Bíblia diz, olha, é melhor ser 2 do que 1. Porque se um cair, esse cair pode cair porque falhou. Pode cair de cansaço. Que já tentou tanto. Mas tem um que caiu. E o outro vai fazer o quê, pelo amor de Deus? Vai levantar pelas orelhas, é? Amados, lembra-te da passagem do bom samaritano. Como foi que Jesus levantou aquela pessoa? E ele tinha o direito de ignorar. Mas olha como ele tratou. Ele cuidou. Deus nunca planejou um casamento para dizer quem está certo e quem está errado. Nunca. Nós não somos adversários, nós somos parceiros. Não é, Fabricinho? Olha como ele é feliz que ele casou comigo. Aí você pode dizer, e eu vou estar encerrando com isso, você pode dizer que, Vânia, mas acabou o respeito. Não existe mais respeito entre a gente, não existe mais paixão, não existe mais... para os casais, né? Desejo. Não existe mais confiança. Realmente, eu concordo com você. Dependendo de como está o seu relacionamento, é possível que tudo isso já tenha sido destruído. Mas, amados, o nosso Deus, Ele faz um trabalho tão extraordinário no nosso coração, que Ele consegue fazer com que a gente desenvolva um novo olhar sobre o nosso cônjuge. Quando eu me converti primeiro, Fabricinho foi depois. E Fabricinho deu trabalho. E quando eu me converti, eu disse, Senhor, eu não orei para casar com esse homem. Com certeza não é o homem que você tem para mim. E não foram poucas as vezes que eu quis me divorciar e que eu tinha muita razão para me divorciar. Bichinho. Mas sabe, amados, e eu disse para o Senhor, eu disse, olha, eu não amo mais, eu não respeito, eu não tenho nenhuma admiração por Fabrício. Eu não tenho desejo sexual, não tenho nada mais por Fabrício, a não ser desprezo. Mas se você quer que esse casamento continue,
me mostre Fabrício com os seus olhos. E amados, o homem que Fabricinho é hoje, foi o homem que Deus me mostrou há mais de 25 anos atrás. Mas ainda bebendo, farrando, ignorante, estúpido, sem cuidar de mim, sem nenhuma responsabilidade emocional comigo. Mas Deus me fez ver. Quando eu comecei a olhar para Fabricinho com os meus olhos, eu disse, eu não posso deixar esse homem. E eu comecei a tratar ele como Deus me mostrou que ele era. E ele dizia assim, agora tá bom, mas tem uma besta dentro de casa. Só que tem uma coisa. Enquanto eu estava lá debatendo com o Fabrício, né, para ver quem é o certo, quem é errado, eu estava fazendo na minha força. Mas na hora que a palavra entrou, quem é o homem para contender com um Deus Todo-Poderoso? Aí ficou molinho, molinho. O mesmo amor que me curou, com a consolação que eu fui consolada, eu ofereci para ele. E o amor nunca falha. Nunca falha. Então, amados, alguém tem que começar. É tão bom quando são os dois, né? É maravilhoso. Mas não é o mais comum. Mas é o que eu digo para as minhas pacientes, né? Alguém tem que abrir a porta para essa palavra entrar. Não procura o que é justo, não é justo. Eu sei que não é. Mas alguém tem que ceder para a palavra entrar e fazer acontecer. E se é você que está aqui, esse convite é para você. Se os dois estão aqui, Deus seja louvado. O convite é para os dois. Se a família está aqui, é para vocês filhos também. Você pode curvar a sua cabeça? Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças por esta noite. Obrigada pela sua palavra. Obrigada, Senhor, pelas coisas que você me fez lembrar, Pai, de onde nós saímos e não nos esquecemos. Ah, minha alma, não se esqueça de nenhum dos benefícios. Foi Ele quem tirou você daquela condição de prisão, de morte, de não querer viver, de suicídio, de revolta. Foi o Senhor quem tirou você de lá. Eu te rendo graças, Pai, pela unção do Teu Espírito que está nesse ambiente, Pai. Tocando nos corações, ajustando as formas de pensar, colocando em linha com a Sua palavra. Obrigada por cada família que esteve aqui essa noite e as que vão assistir, Senhor, se isso de alguma forma está sendo transmitido. Eu te rendo graças, Pai, por uma nova oportunidade acontecendo. Homens e mulheres, jovens, se arrependendo diante do Senhor, levando a sério a sua vida, a vida deles com você. Em nome de Jesus, existe alguém no nosso meio, amados, que você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu não queria que você perdesse essa oportunidade. Tem alguém? Você veio visitar, ou você já está vindo aqui à igreja, você está gostando tanto do ambiente, mas você ainda não tomou essa decisão. O que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador? É você fazer essa confissão, recebê-lo. Se você nunca fez, você poderia levantar a sua mão e você quer fazer isso hoje? Existe alguém que já fez isso em algum momento da sua vida, mas por situações que só você e Deus sabe, você saiu dos caminhos do Senhor. Mas você veio hoje para cá. Tem alguém que nessa condição e você hoje quer voltar a ter essa aliança com Deus. Tem alguém? Se tiver, levanta a sua mão. Deixa a gente orar com você. Tem alguém? Talvez esses pensamentos de não sou digno, ou eu já voltei tantas vezes e caí de novo. Amados, não limita o que Deus pode fazer na sua vida. Tem alguém? Existe alguém no nosso meio que está com alguma enfermidade, alguma dor, algum diagnóstico,
seja físico, seja mental. Tem alguém no nosso meio e você crer que nós podemos orar por você em concordância, debaixo dessa unção coletiva e você receber alívio, receber cura. Tem alguém? Não? Amém. Queridos, que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, tudo que diz respeito a você. Pastor Norberto, muito obrigada. Fernanda, muito obrigada pelo convite.